O Galaxy A72 é o intermediário premium mais top da Samsung. Ele é para quem precisa de um intermediário maior que o A52, mas que não está disposto a pegar um topo de linha barato com o Snapdragon Série 800, que nem o Galaxy S20 FE, porque já passa do orçamento. E olha, ele faz sucesso justamente por isso, entregar bastante sem extrapolar. Em um ano onde 4G, 5G e promoções de outros modelos mais antigos estão aparecendo bastante, será que o A72 pode ser uma opção para você? É o que eu vou tentar explicar no vídeo de hoje. E se você em qualquer momento se interessar por ele, tem links lá na descrição. Outra dica é usar o comparador Escolha Segura, o nosso plugin para computador e aplicativo de celular, que compara preços, testa cupons e ainda te permite criar alertas para você sempre pagar mais barato. Tá tudo aqui embaixo e bora falar do Galaxy A72. Para começar, vale comentar que lá fora existe um tal de Galaxy A72 5G, mas por aqui só temos o modelo 4G. É provável que ele não tenha chegado por aqui ainda por conta do preço alto no lançamento de toda essa nova coleção. A coisa vai ficar muito mais feia com o A72 de R$4.000, né? Felizmente, o preço desses modelos da linha A fugiram do padrão e em poucas semanas caíram pelo menos 30%. Valores esses que você só costumava ver depois de 4 meses de lançamento. Sei lá o que aconteceu, mas é justamente por essa correção rápida que já podemos considerar o A72 4G. Até porque o design desse modelo é bem mais interessante do que do ano passado. Na minha opinião, pelo menos. As câmeras não estão mais num cooktop, mas ainda ficam numa superfície um pouco mais alta, que gera um pequeno desequilíbrio do celular quando colocado numa mesa. No meio das lentes, a cobertura é feita num material plástico fosco que forma uma superfície contínua com o resto da traseira. Fora isso, ela é toda lisa e aparece em tons mais amigáveis. Talvez numa pegada um pouco mais jovem que, no geral, é bonitinho, mas parece que pertence a um celular bem mais barato que esse aqui. Claro que essa acaba sendo uma questão de preferência, pois no dia a dia, ser de plástico fosco ou brilhante não fará nenhuma grande diferença no seu uso. As desvantagens serão as mesmas. Dentre elas, as chances de ele ficar todo riscado são grandes, ainda mais se você costuma pôr o celular e as chaves no mesmo bolso. Por isso que pode ser uma boa comprar uma capinha junto do celular, um acessório que infelizmente não o acompanha. No entanto, diferente do A71 do ano passado, o A72 agora tem certificação IP67, ou seja, ele tem proteção contra a água. Dá para você submergi-lo em até 1 metro de água por 30 minutos, que é profundidade e tempo suficiente para te permitir trocar de música com a mão molhada, tirar fotos mergulhando na piscina e também protegê-lo completamente num acidente com um copo d'água. Esse é um avanço que, na verdade, já existia em alguns intermediários do passado da própria Samsung e que foi se perdendo com o tempo conforme o interesse por desempenho e specs se aflorou. Só que agora parece que a construção voltou a ser mais interessante, quase como um ciclo incessante que vai e volta. De resto, o A72 continua parecido. Ele tem a entrada para fone de ouvido na parte inferior, ao lado de uma das duas saídas de som, que por aqui é estéreo, uma característica que vai de encontro com aquele lance da construção acima do desempenho. A segunda caixinha fica no topo, junto do falante de ligações, fechando um conjunto de qualidade ok. Ainda é som de celular, então as músicas não ficam numa qualidade tão legal assim, mas é um pouco mais de definição para escutar um podcast, ver um vlog ou jogar. Falando em consumir conteúdo, a tela continua um dos pontos fortes dos intermediários da Samsung e do A72. Ele tem 6.7 polegadas na resolução Full HD Plus e utiliza um painel Super AMOLED, com as cores fortes de sempre e um ótimo brilho, que ficou mais forte de um ano para o outro. Outro avanço é a frequência da tela, que agora é de 90 Hz, ao invés de 60. Não é um aumento tão grande quanto vimos nos aparelhos da linha S, porém consegue deixar o sistema mais fluido e aumenta a sensação de que você tem algo premium na mão. O problema é que depois de você se acostumar, essa sensação meio que some, e também não tem muito uso além das janelas mais fluidas, pois os vídeos ficam sempre entre 30 e 60 quadros por segundo, e não são todos os jogos que alcançam os 90 quadros por segundo. A gente torce que agora, com a maior disponibilidade de telas com maior frequência, os desenvolvedores passem a se importar mais com essa questão, mas é algo que você só verá proveito daqui a uns anos. Seja como for, a tela é inteligente para identificar quando a tela não precisa dos 90 Hz e diminui a frequência para 60, numa forma de economizar energia. Aqui na tela, mais especificamente abaixo dela, você encontra também o leitor biométrico. Ele fica localizado numa boa posição e lê sua digital com certa facilidade, desbloqueando a tela numa boa velocidade.
pelo menos quando considerando esse tipo de sensor. Geralmente a gente prefere os sensores físicos na lateral, mas dentre os digitais, esse é um dos que não vão te dar tanta dor de cabeça assim. A dica é sempre salvar mais de uma vez o mesmo dedo, caso você tenha problemas com o leitor, mas eu só salvei uma vez e já achei que ele funcionou bem. O hardware, no entanto, é um ponto mais polêmico para esse aparelho aqui, por conta de dois motivos. Primeiro, o chipset utilizado é o mesmo do A52, o Snapdragon 720G. Colocando um do lado do outro, eu realmente não notei nenhuma diferença no uso, o que é esperado, já que as velocidades e as quantidades de memória também são as mesmas, chegando aqui com a versão de 6 GB de RAM com 128 de armazenamento. No ano passado, o A71 tinha um processador e câmeras que eram reais upgrades perante o A51, mas para esse ano tá tudo igual. Então é o tamanho de tela e a lente de telefoto adicional que são os únicos diferenciais reais. O segundo ponto é que esse chip meio que quase mantém o mesmo desempenho da geração anterior. Nos testes sintéticos, a diferença na pontuação gira em torno de 10 a 20%, dependendo do modelo, e ambos utilizam a mesma GPU, a Adreno 618. Quão problemático isso realmente é? Depende. No lançamento era terrível, pois você pagava quase R$1.000 a mais para ter um aparelho que quase não ficou mais forte. Só que agora, o A72 está mais barato que o A71, e considerando o resto dos upgrades, ele consegue ofuscar bem o aparelho do ano passado. Sem contar que o Snapdragon 720G não é um chip ruim. A única limitação que eu tive foi na qualidade do Genshin, que teve que ficar com configurações um pouco mais baixas, e no Wild Rift, que por algum motivo não roda 90 quadros por segundo, igual ele consegue no Galaxy S21, e fica limitado aos 60, que também já está ótimo, bem melhor do que jogar a 30 quadros por segundo. Em outras atividades do dia a dia, o A72 não terá dificuldade nenhuma, e pode durar até mais de 3 anos, aí uns 4 ou 5, sem engasgo ou algo do tipo no seu sistema. Junto do bom desempenho, você tem ainda uma boa gestão energética, que garante que a bateria de 5.000 mAh também dure bastante. Nos jogos, a média foi de 8 a 10 horas jogando, dependendo do título, com quase 15 horas assistindo vídeos e pelo menos 5 gravando. São bons tempos que acabam sendo o grande diferencial perante o A52, que tem o mesmo chip, só que com menos bateria. Diferença que, se você pode gastar uns R$150 a mais, faz o A72 valer mais a pena. Por último, em fotografia, o A72 consegue se distanciar tanto do A52 como do A71, mas é pouca coisa. Ele continua com 4 câmeras, onde a principal possui 64 megapixels, a ultrawide tem 12 megapixels, a macro de 5 mega e agora a grande novidade, que é a lente de zoom, no lugar do sensor de profundidade, e dá zoom ótico de até 3 vezes. Com ela, você consegue ter uma aproximação de até 30 vezes, mas as fotos só ficam boas de verdade até umas 10 vezes, com intervalo de aproximação entre 3 e 5 vezes, onde a imagem fica mais rica em detalhes. Aliás, algo estranho é que dá para você chegar até mais próximo do objeto sem perder o foco com essa telefoto do que com a macro. A cor fica melhor na macro, mas por ela estar tão próxima do objeto, acaba que ele fica um pouco deformado, então tem que levar tudo isso em conta antes de escolher qual lente utilizar. Pensando nas fotos com o sensor principal, o pós-processamento do A72 encontra um bom equilíbrio entre saturação e quantidade de detalhes, e o modo noturno está tão bom quanto de costume, iluminando a cena e reduzindo bastante a quantidade de chiados, até em situações mais complicadas. O bom é que ele funciona com a câmera ultrawide e com a selfie, que raramente vão bem em ambientes com pouca luz, se não tiver essa ajudinha. O modo não faz milagre, claro, mas já melhora bastante o resultado final. Falando um pouco mais das selfies, elas conseguem preservar bem a cor do rosto e o HDR resolve problemas com fontes de luz mais forte. O embelezamento, como sempre, é meio chato, mas é fácil de desativar, pelo menos parte dele. Para a ultrawide, ela também vai bem em boa luz, mantendo quase as mesmas cores da câmera principal, algo que intermediários nem sempre conseguem fazer. O efeito olho de peixe aparece um pouco nos cantos, mas é porque o ângulo também é bem grande, então acaba sendo esperado. A ultrawide ainda é usada no modo super estabilizado, que se aproveita do ângulo maior para fazer um corte por software maior e manter a imagem quase perfeitamente estabilizada. Funciona bem e como a qualidade de imagem dessa lente é boa, dá para usar o modo sem maiores problemas.
Fora dele, a estabilização também é ok, inclusive nas resoluções de 4K a 30 quadros por segundo, que é o máximo que esse aparelho chega. Tanto em fotos como em vídeos, o único problema, por assim dizer, do A72 é que a diferença dele para os outros não é tão grande. O destaque é mesmo para a câmera telefoto, mas de resto ele apenas segue mais ou menos a mesma coisa que os outros intermediários. Dito isso, o resumo é que o A72 avança pouco perante o A52 e o A71, mas as melhorias são todas em pontos importantes, e se a gente considerar o preço de todo mundo, ele se torna um aparelho bem atrativo. Atualmente, você o encontra nas lojas por R$ 2.100 a R$ 2.200, que para um intermediário premium é um bom preço, mas que precisa ficar pelo menos R$ 300 a R$ 400 abaixo do Galaxy S20 FE, para fazer sentido. Isso também significa que o seu preço atual é apenas entre 100 e 200 reais mais caro que o A52, para entregar uma tela um pouco maior, mais bateria e uma câmera de zoom, que para algumas pessoas pode ser um custo justificado. Mas também, se a diferença for maior que essa, acho que não faz sentido. Agora, quando comparado com o ano passado, as melhorias foram em quase todas as características, e o aparelho está mais barato. Então, enquanto continua assim, não tem muito o que discutir, o A72 é melhor e ponto. Se vocês gostaram, lembre-se dos links lá na descrição. E não se esqueçam de deixar um like e se inscrever. Por hoje é isso, me contem aqui embaixo o que vocês acharam e até a próxima.